Boa tarde, estamos de volta no Ação e Reação, dia 9 de novembro, quarta-feira. Vitória do Donald Trump nos Estados Unidos. É normal. O brasileiro é muito preocupado com quem ganha nos Estados Unidos e tal. O Trump está cheio de hotéis aqui na América do Sul, ele adora o Brasil. Ele não falou que é contra imigrante, nada disso. Ele falou que é contra imigrante ilegal. A gente gosta quando tem imigrante aqui ilegal, tirando nosso trabalho, vendo fazer coisa errada no Brasil. Não gosta. Foi o que ele falou. Fiquem tranquilos. Os Estados Unidos é um país que tem as suas instituições fortes, o jurídico forte, o legislativo forte, o poder judiciário, legislativo e o poder executivo forte. Lá não é como aqui. O presidente fez coisa errada, lá já tiraram um Nixon e 2 mataram, ou seja, o povo americano lá é um país que foi colonizado na bala, entendeu? Então não adianta, o presidente lá não é uma marionete, mas tem que seguir muita coisa, as instituições são firmes, né? Então eu morei lá um tempo, não é como uma pessoa, eu estava saindo no meu prédio hoje, o cara, nossa, agora vai acabar o mundo. Não, não vai acabar o mundo não, o cara é inteligente, se não fosse inteligente ele não tinha conquistado o que ele conquistou. Ganhou, as instituições americanas são fortes. Se não levantar cedo e não trabalhar, pode ser Hitler, pode ser Trump, que não adianta, né? Então hoje, para discutir esses assuntos e outros aqui, você está ligado na TV Com, no canal 11, 981-598868, seu WhatsApp. Para os mais tradicionais, pode mandar mensagem. E para os mais tradicionais, como o Uriel, pode ligar no intervalo. Só não liga durante o programa, que nesse horário é gravado ao vivo, às 1h15. Também a reprise às 23 horas e à 00:30, para as pessoas que gostam de ver de madrugada, à 00:30 tem a segunda reprise do programa, terceira apresentação. Hoje temos aqui a grata satisfação de ter 2 advogados. Dr. Aldo Santos Pinto, advogado e comentarista dessa casa, que vem pouco aqui, não tem muito horário, mas hoje ele conseguiu reservar na sua complicada agenda um horáriozinho para vir aqui. Tudo bem, doutor Aldo? Obrigado, Eduardo, pela apresentação, é um prazer. Eu gosto muito de estar aqui porque sou bem recebido por todos, eu faço questão de deixar isso bem registrado, até para que eles no momento oportuno pleiteiem o momento, porque fazem por merecer. Eu gosto muito de estar aqui e faço questão de registrar. Fiquei contente também com a presença do outro colega também, advogado, que estará aqui, que o doutor Eduardo irá apresentar, mas ao qual já também cumprimento, porque com certeza o programa será muito interessante. E cumprimento também o telespectador, já agradecendo antecipadamente a sua atenção, a sua paciência e o prazer de compartilhar conosco esses momentos aqui. Doutor Armando de Matos Júnior, advogado criminalista e também comentarista do programa. Grande amigo Filete, boa tarde. Agradeço muito as palavras do Dr. Aldo, agradeço a Deus por estar aqui na presença dos amigos, aos telespectadores. Tenho certeza que faremos um programa de altíssimo nível hoje. Aldo, Trump e Hillary. A Hillary, esposa de um ex-presidente, né? Teve aquele problema dos e-mails, né? Que o americano é meio complicado para essas coisas, né? E um site, né? Só o jornal, o Los Angeles, que deu que Trump ia ganhar. A maioria das análises dava que a Hillary ganharia, né? New York, outros jornais de fama nos Estados Unidos, né? Nos 51 estados americanos, né? É uma eleição um pouco diferente da nossa, né? Mas tem gente que votou antecipado, tal, mas realmente na Flórida foi uma vitória disparada do Trump e ele hoje é o presidente do maior país do mundo, né? O maior em termos de negócios, de um país mais rico, mais poderoso, né? E o que você achou da eleição? Eduardo, como você mesmo falou, os Estados Unidos têm instituições consolidadas, já passaram por enfrentamentos internos da sua democracia que acho que fazem com que o americano fique tranquilo com quem exerça a função de presidente. O doutor Armando conhece bastante os Estados Unidos, você conhece bastante, o telespectador que costuma viajar, ainda que em período de férias, sabe que os Estados Unidos, a segurança funciona, a logística funciona, o entretenimento funciona, é algo assim que acho que não tem muito o que preocupar. Como você também disse, Eduardo, apesar de todas as esquisitices que o Donald Trump fez durante a sua campanha, de falar mal de mexicano, tecer alguns comentários machistas, outros comentários homofóbicos, ele também, como principal interessado, como empresário, não irá fazer, acho eu, algumas loucuras. Embora já os especialistas aí, se é que
se consideram assim especialistas, estão dizendo que muita coisa do que ele disse é um tipo de populismo da extrema-direita que na prática não vai funcionar porque ele não tem algumas soluções para os problemas que os americanos estão enfrentando. Mas o que eu acho importante também pontuar é que os institutos de pesquisas lá também falham, por vários motivos. Nós estávamos conversando aqui antes do programa começar, o doutor Armando lembrou muito bem, o americano ele não é obrigado a votar. Eles já estão tão maduros em sua democracia que vai votar aquele que está consciente da necessidade de votar. Mas é importante também pontuar nessa questão do erro das previsões, porque as previsões elas refletem aquele momento. O ser humano acorda, ele já mudou, já tem outro pensamento e muitas coisas mudaram. Isso é bom para os institutos de pesquisa nacionais. E por que eu quis focar nessa parte? Porque eu acho curioso, no Brasil, muita gente acaba indo votar, porque não está preparado mesmo, mas quer votar naquele que vai ganhar, ou que as pesquisas dizem que vai ganhar, para poder comentar no bar que o seu candidato foi o que ganhou. Parece coisa de futebol, né? A falta de preparo do brasileiro é tão grande, inclusive, que o Brasil tem dado tanta importância para a eleição americana e esquece das nossas próprias eleições, essas que acabaram de acontecer e as próximas que estão por vir. Quando eu falo que esquecem de amadurecer, é porque não sabem sequer que tipo de bandeira irão buscar do seu candidato, se será a educação, se será a segurança, se será a saúde. E eu, particularmente, eu fujo daquele que promete todas as bandeiras ao mesmo tempo. O país que vota, com todo respeito, no Tiririca, aqui em Santos, no Zé Macaco, Zé Dirceu, que foi para o Brasil, pegava em arma, fez curso em Cuba, depois voltou aqui, fez cirurgia, casou, separou da mulher, voltou, ainda roubou milhões do país, Então nós temos que amadurecer muito para comparar com a democracia americana, Eles escolhem, pode às vezes não ter certeza, mas de uma certa maneira nós também temos vários erros aqui que acredita em Papai Noel, um monte de coisa que não ocorre, Republicano Donald Trump, Armando, novo presidente do país mais forte do mundo, mais poderoso. Novamente, boa tarde. É interessante nós falarmos sobre os Estados Unidos. Cada estado lá existe uma legislação diferente, antagônica. Cada estado tem uma legislação penal, uma legislação civil. Eles fazem lá uma salada, mas no final dá certo. Interessante exatamente isso que eu estava comentando aqui com o Dr. Aldo. Esses grupos, essas empresas que fazem uma prévia de quem vai ganhar, quantos pontos, etc., isso é momentâneo. Isso é naquele instante. E mais, uma roda de 5, 10 pessoas falaram, eu vou votar na Hillary, eu também vou votar. Mas na hora de ir à urna e depositar o voto, o sujeito mudou de ideia. Ou melhor ainda, ele não é obrigado. Então aquele sujeito que passou por uma pesquisa e efetivamente disse que iria votar na Hillary, na hora não foi votar porque estava trabalhando, porque não queria faltar, porque tinha aula, estava frio, não queria sair de casa, não estava afim de sair de casa. Eles têm essa coisa muito mais madura do que nós, essa imposição. Então lá a pesquisa ela não é precisa. Aqui ela aproxima. Não é 100%, mas ela aproxima. Por quê? O jeito que falou que vai votar em A e B, efetivamente no dia da urna vai votar em A e B. Com relação à economia, não nossa, a economia mundial. Hoje pela manhã eu estava ouvindo o rádio e o Vladimir Putin já falou que quer se aproximar dos Estados Unidos. Para nós é bom, para o mundo todo é bom. Quanto à pessoa dele, eu acho que aquilo é mais um marketing dele, ele é um sujeito extremamente inteligente, ele é um empresário bem sucedido, passou por dificuldades nos anos 90, praticamente faliu, depois ressurgiu e criou uma nova empresa, está aí uma potência. É um filho de construtor norte-americano, nascido em Nova York, que aos 4 anos de idade já estava com o pai dele contabilizando blocos, sacos de cimento, funcionários. Aos 16 anos já tinha ideia de como se construía e assim fez várias empresas no ramo da construção civil. Então podem vocês quiserem falar o que quiser dele, que ele é truculento, que ele casou com uma mulher 200 anos mais nova que ele, critique. Só que ele é inteligente, é um empresário bem sucedido. Agora o que vai acontecer, vamos dar tempo ao tempo. Agora os mercados ficam alterados, o dólar sobe um pouco, bolsa, etc. Mas depois quando ele tomar posse e ele efetivamente for mostrar a que veio e colocar o seu pessoal para trabalhar, é que nós vamos saber qual a ideia dele. Eleições americanas tem isso, Aldo?
a Hillary tinha mais intenção de voto, mas intenção em votar, o cara trabalha na terça-feira, não é feriado, não tem banda de música, não é nada disso. Aí o cara vai trabalhar, o Aldo foi trabalhar, chegou lá, o cara ligou, poxa, eu tô com um pepino aqui, mas era para vir amanhã, mas eu tô... Tal. Foi lá no escritório. O doutor Armando foi lá, o cara foi preso, um cliente dele, ou cometeu um acidente de trânsito, alguma coisa. Acabou, foi lá, pô, não vou votar, não deu tempo, né? E outros votaram por correspondência. Aí vota por correspondência em alguns estados, mas não, mas mudei meu voto. Eu votei, mas não quero esse voto lá. Vai lá, pega a correspondência, fala, não quero votar na Hillary, eu quero votar no Trump. Muda o voto. Ajudou a justiça, porque já tá, mas se quiser no dia se arrepender, fala, olha, me arrependi, meu nome é Eduardo Filete, eu votei nela, quero votar nele ou vice-versa. Pega lá, rasga, vota de novo. Quer dizer, é uma eleição completamente atípica para os nossos padrões, né? Você falou muito bem na intenção de voto, né? Parece uma estatística de futebol. Às vezes um clube faz vários chutes a gol, mas o que vale mesmo é o gol. Então não vale a intenção de voto. O que vale, na verdade, é o voto. Santos e o time lá do Mata Porco lá, como é a cidade de Mata Porco lá, que jogou a cidade que mais mata porco no Brasil. Santos e Arena 1-0 pro Santos. Daqui a pouco foi 1-0 pro Santos. O Santos deu um chute, fez um gol. E aí o time jogou o jogo todo melhor que o Santos, entendeu? Teve 10 centes e mais um Vanderlei catou tudo, né? Eu disse isso mal comparando a intenção de voto e o voto e o chute a gol e o gol, né? Mal comparando, mas o que vale, na verdade, é o voto que foi computado, assim como no futebol, o que vale é o gol. E eu não sabia que o Filete conhecesse tanto aí da cultura de todo o país, inclusive qual a cidade que mais mata porcos, Armando. Eu não sabia. Arena Condá. Agora qual é o time da Arena Condá? É o Chapecoense. Chapecoense é a cidade que mais mata porco no Brasil, né? Porque o Palmeiras vai lá sempre perde, né? Chapecó. Chapecó é a cidade que mais mata porcos no Brasil, né? A cidade que tem mais horas frigoríficas, é Chapecó. O Santos foi lá, ganhou de 1-0, fez um chute a gol 1-0. Não fez mais chute nenhum e ganhou de 1-0. Quer dizer, a intenção da Chapecoense foi melhor, né? Mas o que vale é o voto na urna. Na urna. Concorda com isso aí? Gênero, número e grau. Tá e certo. Lá um outro fato interessante também, por mais que o cidadão vote, o cidadão saia de casa e vote, existem os delegados. Então existe um coeficiente que eles fazem, uma conta que vou confessar aqui que até hoje eu não entendi perfeitamente, tenho certeza que eles lá, os norte-americanos, sabem como isso funciona, mas às vezes pode ser que o cidadão tenha votos, as pessoas votem mais na Hillary, votos de urna, mas em virtude dos delegados, dos votos dos delegados dos estados, ele ganha, como de fato ganhou. Hoje eu confio muito no gestor, né? Por exemplo, no caso do Aldo, ele faz um monte de coisa lá, um monte de funcionário, o Armando também, e tem uma boa gestão. Você chega lá, atendido, tá, por exemplo, hoje meu irmão está com meu pai e com minha mãe no médico, eu fiquei sozinho. Eu atendi todo mundo bem, atendi encanador, mandei dinheiro para malote, para banco, mandei pagar conta em banco sem nenhum estresse. Ou seja, eu aprendi a conviver com aquilo, com emergência numa sala no oxigênio, com uma vacina na outra, você aprende com o tempo. Então eu confio hoje no gestor. Eu acho que o Trump é um bom gestor, porque nas coisas dele ele foi um bom gestor. Você acredita? Eu acredito no prefeito de São Paulo, que vai ser um bom prefeito. Lógico, São Paulo é um mundo, né? Tem uma série de problemas, uma arrecadação monstro. Mas eu acredito que ele vai fazer uma boa gestão. Por quê? Porque se ele é um bom gestor, né? A gente tem que também acabar de votar um cara que vive só de política. Só vive de política, tá só vive de... Não, cara, o que ele provou? Não, o prefeito de São Paulo, Dória, provou. Ele dorme 5 horas por dia, né? Ele tem família, é um bom pai, é um bom marido, ele é um bom administrador, tem várias empresas, quer dizer... mas o pai dele era rico. Sim, era rico, mas ele ficou bilionário, né? O IPTU da sua casa é caro? 315 mil, eu pago à vista no 10 dias antes. Acabou. Ele não escondeu ninguém, né? Ele falou, eu quero que todo mundo seja bem de vida. Tem que parar com esse negócio, né? De, por exemplo, olha, não tenho nada, eu vim do Nordeste, não tenho nada. Depois o cara tem avião, carro, triplex, fazenda. Tem que parar com essa demagogia, né? O que eu acho importante aí a gente também colocar aí em discussão é o fato de que o discurso do político tradicional ou político com experiência, esse assunto ele não está mais agradando de uma maneira global. O Trump estava em desvantagem, diziam os especialistas, porque a Hillary tem larga experiência política. Alguns dizem que é uma política não tão boa, tentaram relacioná-la a alguns eventos de troca de e-mail, mas o Trump não tem a mesma experiência política que ela. Então acho que esse assunto, somados aos acontecimentos que lá também tiveram, Occupy Wall Street e outros tantos que também de manifestação
política, social, de mídia eletrônica, São Paulo, o prefeito, o mote dele, a propaganda dele era: eu não sou político, eu sou gestor. Então, acho que essa nova tendência passará por uma prova, porque o gestor na política tem que entender da política. O gestor na sua empresa, ele faz o que ele bem entende. O gestor na política, se ele não conseguir se aproximar da política, não sabemos ainda, nós vamos ver, né? Todos nós... O gestor aprender política, que política você faz até quando você dá um bom dia para a sua funcionária de casa, ou o cara que não é gestor, o cara que é político aprender gestão, né? Mas o que eu quero dizer é que esse novo modelo, né? Ele será certamente olhado, observado por todos nós. Isso é testado, né? Porque o gestor, embora talvez seja mais fácil para ele fazer política, resta saber se ele vai aceitar algumas coisas que a política nos ensina. Isso é verdade. Se ele vai querer entrar no mundo da política, às vezes é um mundo que tem que fazer favores e outras coisas, né? Vamos ver, vamos observar. Armando, o gestor é mais fácil ser político ou político ser gestor? O gestor mais fácil ser executivo. Não digo político do legislativo, deputado, vereador, deputado estadual, mas do executivo, o prefeito, o governador e o presidente da República, que são pessoas que têm capacidade e devem ter a personalidade para executar os seus atos. Eu tenho certeza que tanto em São Paulo como o João Dória, já vi uma matéria sobre ele recente, gostei muito do que ele disse, aquelas prefeituras as prefeituras... Subprefeituras, né? Que agora acho que ele até vai trocar o nome. Os subprefeitos devem morar nos bairros. Então o sujeito é subprefeito do Brooklyn, mas mora em Santana. Não tem sentido isso. Ele não vive o bairro. Ele não vive, ele não sabe onde tem buraco, a escola que tem uma deficiência, aquele hospital que falta médico. Hoje nós observamos, né? São Vicente fez um concurso para tantos médicos, só 2 se capacitaram. Por quê? Porque o salário é baixo. Então isso a pessoa que mora no bairro, ela sente, ela verifica. Agora, com relação ao futuro presidente dos Estados Unidos, tenho certeza, ele é um bom gestor nas contas dele, na vida pessoal dele, como empresário, né, na sua empresa. E em São Paulo, João Dória, a mesma coisa. São pessoas que já foram examinadas pela vida e agora serão examinadas pelo povo na sua legislatura de 4 anos. Outra coisa que eu acho que pecou, que a Hillary pecou, ela não, né? Fizeram uma... marketing dela, né? Não, exatamente contra. O FBI, que é a polícia deles lá, a Polícia Federal deles, dias agora, antes do pleito, lançou que o problema dos e-mails seriam apurados, ou seja, aspas iriam instaurar um inquérito lá para fazer essa apuração. E outra coisa, ela é esposa do Bill Clinton, que foi presidente norte-americano também. Então, algumas pessoas, por não gostar da legislatura do Bill Clinton, falam, bom, ela deve ter a mesma linha dele. E ela vinha coladinha com Barack Obama, que também foi um presidente que prometeu algumas coisas e não conseguiu, dentre elas acabar com a cadeia de Guantánamo em Cuba. E foi algo que ele prometeu na campanha dele, vou acabar com Guantánamo, vou acabar. E agora ele vai terminar... Mas tirou os Estados Unidos de uma crise também, né? Teve lado bom que ele conseguiu tirar de uma crise, ele pegou uma crise imobiliária e deu uma... crise que quebrou os Estados Unidos. Então, né? ele conseguiu sair da crise, né? É como se, vamos supor, o Temer ficasse 4 anos aqui e conseguisse tirar o país da crise. Quer dizer, ele teve esse efeito... Na verdade, bom, não saíram né? totalmente. Não, eles estão saindo ainda. Não, mas assim, já deu uma... Já empurrou o carro, né? Muito. Tudo isso por conta dos bancos, que facilitava por demais o crédito. A pessoa casava, o banco permitia que você comprasse uma casa em 30 anos, te dava o dinheiro para você comprar 2 carros, te dava dinheiro para você mobiliar a sua casa e te dava dinheiro para você simplesmente ter o dinheiro na sua conta, só para ter o dinheiro na sua conta. Aí, meu amigo, a conta não fecha. Foi o que aconteceu, é uma bolha, e essa bolha estourou nos Estados Unidos, pessoas não tinham condição de pagar as suas casas, entregavam para os bancos, e os bancos não tinham o que fazer com casas, carros, lanchas, imóveis, não tinha o que fazer porque ninguém comprava, porque não havia dinheiro circulando. E, de fato, Barack Obama melhorou muito isso. Hoje os Estados Unidos, não totalmente, mas está se recuperando dessa crise. Mas se comparar a vida do americano com a vida do... Aqui nós temos uma incomparável. Aqui nós temos uma previdência que é superavitária, mas pega o dinheiro para um monte de coisa, põe um monte de gente que se merece ou não, acho que até merece, pessoas que nunca trabalharam, índios, merecem, mas põe na mesma conta que quem pagou.
Tá, aí o aposentado tem que aposentar mais tarde, ganhando pouco, o cara aposenta com 10 salário mínimo e vai ganhando 4 depois, quer dizer, se comparar o modelo americano com o nosso é bem difícil, né, Aldo? Você que frequenta lá, tá, por exemplo, você vai num show lá, tem lugar marcado, você vai num estádio de futebol, tem o cara do outro time, de outro time do teu lado, o cara que perdeu sai lá, embrulha o saco de pipoca, baixa a cabeça e vai embora. Aqui você não consegue ter jogo, aqui é uma vergonha, você tem que dividir estádio, jogo só de uma torcida, é uma vergonha, né? Flet, se você me permitir, também outra coisa que bateu muito foi o problema das armas. O norte-americano ele tem o negócio da arma. Ele quer ter arma em casa, ele tem um fuzil. Literalmente tem um fuzil, tem uma metralhadora, ele vai na loja. O país foi conquistado com arma, né? Chumbo. Isso eu vi acontecer. O sujeito entra numa loja, apresenta lá o seu documento e sai da loja com um fuzil, sai da loja com uma metralhadora, com uma pistola, põe no seu carro e leva para casa. Sem burocracia. Lógico, desde que ele não tenha antecedentes criminais. Ponto. E ela bateu. E a indústria da arma, a indústria bélica norte-americana, ela é muito forte. Ela financiou campanhas de muita gente. E a Hillary andou falando isso, vamos repensar, por conta desses problemas que aconteceram nas escolas, nas faculdades, a Hillary pôs uma vírgula lá na campanha dela para eles repensassem o problema das armas. E isso também foi algo em seu poder favor. Econômico nos Estados Unidos o cara pode ajudar quem quiser, né, doutor Aldo? Você fala de arma, onde que vários deputados, senadores são bancados pela indústria da arma americana. Aí você contra o americano quer. O Sting vem aqui pagar sapinho no Brasil de bom moço, quando não está vendendo lá, ele vem aqui falar de índio e tal. Mas lá o país que mais matou índio, né? Sim. Foi os Estados Unidos, né? Sim. Agora, eles mataram o índio, aí nos outros eles querem proteger. Eu sou a favor do índio, sim, lógico que eu sou a favor do índio. Mas o americano vem fazer poesia no país dos outros, né? Filete mostrou toda a sua raiva com relação ao Sting, coitado do Sting. Ele vem aqui pagar sapo, por que não fala no país dele? Por que não faz um túmulo para os índios que americanos mataram lá? Realmente. Ele vem falar aqui no nosso país. Ele veio aqui fazer fotografia com o índio Raoni, mas os americanos mataram índios, mataram em quantidades, de fato exterminaram lá os Cheyennes, lá acabaram com eles todos. Mas quem ganha a guerra, você sai bem na foto. Né? Se o alemão tivesse a guerra mundial, ele ia mostrar outras coisas. Quem ganha a guerra, sai bem na foto. Como o morto não fala, o americano ficou, entendeu? Exatamente. É muito importante proteger o nosso índio e a nossa floresta, né? É muito mais importante porque as outras praticamente não existem. Mas, para não focar muito o programa em Estados Unidos, pode ser que tenha alguém aí do lado, aí em casa, que não goste muito dos Estados Unidos. Vamos mudar um pouco para falar, por exemplo, de que maneira o Japão, por exemplo, se reergueu da Segunda Guerra. Vamos esquecer até a questão dos tigres asiáticos, falar do Japão. E eu falo sempre de uma maneira onde eu possa trazer sempre à tona a questão da educação. Enquanto nós não tivermos um país preparado em termos de educação estruturada, transformar as crianças em pessoas que possam pensar, que possam decidir, que possam até pensar politicamente falando. Nós vamos continuar aqui falando de outros países, de outras situações, e aí eu pergunto, a quem interessa que o brasileiro seja um zumbi, um escravo, até de maneira velada ou exposta mesmo, porque o cidadão sem a condição de raciocinar corretamente, sem acesso à escola, sem acesso à merenda, educação, enfim, ele se torna um zumbi e aí não adianta, desculpa ficar brigando pelo ensino médio. Já era, o ensino tem que ser o básico. Começar pelo ensino médio, desculpa, eu não vejo seriedade nisso. Que me perdoem os educadores que são a favor. A escada já vem com 5 degraus faltando, você não consegue subir, né? Já era. Doutor Aldo, essa quantidade de possibilidades que esse governo passado agora, as pessoas entrarem na faculdade, né? O sujeito entra na faculdade como um analfabeto funcional. Ele não sabe ler, de fato não sabe interpretar um texto, não sabe escrever, não sabe o que é uma paroxítona, não sabe o que é um ditongo, não sabe o que é uma próclise, mesóclise, e entra na faculdade. De direito, ele tem 1000 faculdades de direito. Olha, excetuando talvez medicina, o sujeito entra numa faculdade, se forma, e no caso do curso de Direito, especificamente, que eu tenho mais ligação, não consegue aprovação no exame da ordem. Pelo menos tem a barreira que é a OAB. Que é a grande barreira. Você eu sou bacharel em Direito, maravilha, mas se você não tem a aprovação no exame de ordem, em primeiro lugar, pela emenda constitucional 45, você não pode fazer concurso público para juiz e para promotor, você precisa ser 3 anos advogado, senão você não consegue. Então é uma barreira
que a ordem impôs. E para delegado consegue, não? Para delegado consegue. Tá. Delegado então, delegado consegue com bacharel. Agora, para delegado juiz consegue. E para promotor, tem que ter 3 anos de experiência. Defensor também, né, doutor Aldo? Eu não tenho certeza, mas defensor público quero crer que também. Então, o que acontece? O sujeito, ele é enganado pelo governo, enganado pelas escolas em que ele estudou, porque existe aquela progressão continuada. O sujeito no primeiro aninho lá, se você detectou uma pequena alteração, deficiência, deve ser tratado. Olha, o sujeito aqui precisa de mais atenção, porque ele tem uma deficiência na matemática, no português, etc. Aqui não, aqui nós vamos aprovando. O sujeito termina o 3º colegial lá e agora eu quero fazer vestibular. E passa, porque a faculdade particular permitiu que ele passasse, aí ele consegue aquele financiamento lá do governo e termina o curso. Mas um analfabeto funcional. É isso que nós queremos? Talvez nós precisamos de mais técnicos. Precisamos de mais técnicos. Não tantos bacharéis em tantas coisas, mas mais técnicos. Esse é um problema que o governo do presidente Michel Temer e o próximo governo vindouro precisa olhar, porque senão o país vai desandar. Muitas mensagens chegando, nós vamos a um rápido intervalo. Você quer ligar aí 981-598868, faça sua pergunta para o doutor Aldo, doutor Armando, críticas, sugestões para o programa. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos. 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta no Ação e Reação, nessa quarta-feira ensolarada na Baixada Santista. Tá bom para quem pode pegar uma prancha e surfar. Se o Eugênio Malavaz não tiver nenhuma audiência, ele está lá surfando hoje, nosso amigo Eugênio, mas deve estar cheio de processo no escritório, né? Mas andar na praia na hora do almoço. Ontem meu amigo Luiz Carlos Cebola, do Jornal Perspectiva, mandou uma foto, 2h30 andando na praia, né? Aí eu tirei o sarrinho, eu falei, isso é para quem pode. Não, filete, que geralmente eu dou aí que se explica, não precisa se explicar. Não, porque depois do almoço eu dou aquela siesta, né? Tá, mas ontem eu fui andar na praia, a gente tem que aproveitar a cidade, né? Então, para quem está vendo o programa de fora, aqui tem a dona Neuza ligando, parabenizando pelo nível do programa dessa semana. A dona Neuza de Curitiba, mandando um abraço aqui, sem perguntas, mandando um abraço de Curitiba. Ela que viu o programa, um abraço para a dona Neuza, está vendo por internet, né, no www.tv com Santos. Manda um abraço para o doutor Aldo, pro doutor Armando, né, que ela tem muita saudade de Santos, está de Curitiba assistindo aqui o Ação e Reação, né. Bom, vou falar logo dos apoiadores, para depois a gente, né, senão a gente perde o tempo. Um abraço pessoal do Ozan. Plano de assistência familiar é Ozan. Faça como o doutor Aldo, faça como Augusto Capô de Casa, põe Ozan para todos os funcionários. Você vê aqui na TV Cão, todo mundo tem Ozan, o doutor Armando tem Ozan. Quando você mais precisar, a Ozan vai estar te ajudando, né? Tem aquela listinha de médicos com desconto, né? Você vê que o doutor Aldo falou, o doutor Armando, São Vicente está sem médico, fez um concurso, aí abriu para R$ 1.800, de 50 vagas só apareceram 2 médicos. Mas também na Praia Grande paga R$7.000, né? Complicado, né? www.ozan.com.br. Liga para uma das suas secretárias ou para o Fábio Garibe, pegue de um desconto aqui, porque você viu Ação e Reação. Também um abraço pessoal do Boqueirão Express Grill, ao lado da Unisanta, Lobo Viana 89. Ali em frente ao Supercentro Boqueirão. Pratos maravilhosos, azeite português, de segunda a segunda, das 11 às 16 horas, E tem o horário que eu apelidei de limpa fundo, eu vou explicar que é o horário limpa fundo, né? Então um abraço pro Nelson, um abraço pro Paulo, que são os proprietários, né? Boqueirão Express Grill, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão, facinho. Horário do limpa fundo, né? É horário depois das 3 horas, 2h30, às vezes no dia que tá chovendo e tal, que fica um preço único, né? Fui lá uma vez com o Augusto e com o Marcos França. Pô, o Marcos França, né, nunca pagou nada para ninguém, né? Não paga nem promessa. Pegou um prato de o Aldo conhece, o Aldo já pagou muito almoço. Ele, Écio Cresce, que pro Márcio França. Ele tá dando risada aqui, que era no começo da carreira dele, né? O Marcos França ia lá, mas o Marcos França é bom menino, entrega um papel, faz uma correria ali. Ele pegou um prato que era 1,4 kg. Eu mandei estopar, eu falei, vou pagar isso? Que horas são? 2h30? Então espera aí. Aí passou eu e o Augusto, com pratos moderados, o Marcos Francisco deu 15 para as 3, passou na hora de limpar fundo. Que é aquele preço único que você pega o que você quiser, entendeu? Entendi. Pô, ele queria pôr uma conta e dar o prato dele de 1,4 kg. Não dá, né? Porque era de graça, que os amigos iam pagar, ele já aproveitou. Tá certo. Bom, Boqueirão Express Grill, ao lado da Unisanta. Parabenizar a Unisanta, que fez 55 anos, né, de existência, levando educação, cultura. Hoje é uma das universidades fortes aí, né? Eu fui dar uma palestra de numa faculdade de veterinária sobre medicina veterinária. Então eu comparei, tinha uns 200 alunos, eu comparei os Estados Unidos com 320 milhões de habitantes, com o Brasil com 220 milhões de habitantes. Nos Estados Unidos, 30 escolas de veterinária integral. No Brasil, 130 com 40 integrais, 90 de meio período. Né? Mercado americano, 96 bilhões. Mercado brasileiro, 16 bilhões. Não é ruim. Mas 70% fica com a ração. 20% com pet shop e tal. E 10% com atividade médico-veterinária. Aí eu perguntei na turma quantos que falavam inglês. 16 pessoas. Quantos que mexiam com internet, Facebook e afins? 199 pessoas. Só tinha uma senhorinha lá, de idade e tal, que falava inglês, mas não mexia com internet, não gostava tal. Não mexia. Aí eu perguntei o que o pai fazia, né? Porque a faculdade de R$2.000, o cara come na cantina, o cara tem plano de saúde, tem isso. Eu falei, aqui tem gente de 4 a 8 mil reais de vida, custo de vida. Um dentista, um médico, tem padaria, tal. Eu falei, alguém de vocês já entrou no site do meu pai? Site? O que é site? Não, vocês não fizeram o site do pai de vocês? Não, não fizeram. Né? Aí eu falei, então vocês estudam no meio período, a maioria não sabe falar inglês. Há 30 anos, quando eu formei, eu já tinha uma noção muito boa. Vocês não sabem falar,
tal, e ninguém foi no site do pai, que é dentista, fotografou, fez uma página do pai, vocês estão perdendo tempo, né? Questão da gestão. Então, tu vê o despreparo, né? O cara está numa faculdade de meio período, concorrendo com o nego da USP, Federal do Rio, que está estudando de manhã à tarde, né? E ele fica no Facebook e tal, e nunca se preocupou a entrar na página do pai, que é advogado, para dar uma melhorada, bater umas fotografias do escritório, como o doutor Armando tem página, como o Aldo tem página, como eu tenho página. Mas a página, ela tem que se renovar sempre, né? A tua página fica um mês parada, já ficou chata. Você tem que abastecer. Falei, tu não está abastecendo teu pai fez um artiguinho, tu não abastece? Ah, não abasteço. Então a gente tem que pensar também. Aí o cara está preocupado com a eleição americana, né, doutor Aldo? Mas a educação tem que ser aqui, né? Eu acho que tudo isso é irreversível, né? A falta de interesse em todas as áreas, ela está presente. Tem um lado ruim disso, óbvio. A sociedade como um todo, ela vai crescer, se é que vai crescer, a passos mais lentos. Mas qual é o lado positivo disso? É que de tempos em tempos, as janelas de oportunidades, elas estão se abrindo. E aquele cidadão que está estudando, que está se preparando, ele tem que ter um pouco de calma, que vai chegar o momento dele. Há quem diga que a diferença entre quem tem sucesso e quem não teve sucesso é que o que teve sucesso nunca desistiu, nunca parou de se estimular, de continuar estudando e aprendendo. Enfim, é um momento que nossa juventude, ou de uma maneira global, está enfrentando, e acho que todos os profissionais que estão vindo, independentemente vendo e ouvindo de qualquer área, eles certamente estão reclamando da baixa qualidade de colaboradores para que possa agregar a sua empresa. São dois pilares muito importantes da vida de todos nós, inclusive do jovem. Ele está começando a sua vida, o neófito aqui no mundo, é a família e a escola. Se o sujeito não tem uma família organizada, uma família que lhe dê ali um suporte, um alicerce, terá problemas, né? Isso às vezes é transferido para um tio, para outra pessoa, por uma deficiência da própria família. E na escola é o berço de tudo, ali que nós fazemos nossas primeiras amizades, nós conhecemos o mundo, conhecemos as dificuldades dos seres humanos, né? As relações com as outras pessoas, etc. Muito bem. Se o Brasil não acordar e não pensar em educação, e o problema não será resolvido hoje, hein? É para a próxima geração, para daqui 2 gerações, portanto 20, 40 anos. Nós não vamos conseguir resolver os problemas que nós temos atuais, nenhum político conseguirá, nem o Michel Temer, nem o próximo, nem o vindouro. Para frente, nós não conseguimos competir com países em que a criança vai para a escola de manhã, à tarde, começo da noite, final de semana volta para a escola para uma atividade complementar, como é o caso do Japão. Sábado e domingo a criança volta para a escola para ou fazer uma arte marcial ou para aprender um instrumento, fazê-lo um cidadão diferente na sua vida, ter contato com a música, com as coisas bonitas da vida e com o esporte. Agora, se nós pensarmos nessa brincadeira, o sujeito entrar na escola às 8 da manhã e sair às 11h30 e levar isso, falar que ele está formado, capacitado, ele não sabe ler, não se utiliza mais a leitura, né? Hoje o jovem, por uma questão até dos meios, os meios que nós temos aqui eletrônicos, tudo já pronto, resumido, as informações vêm pelo Google, o sujeito não quer mais ler livro, né? As pessoas não querem mais ler livro. Então nós pegamos aí no ranking mundial, somos um país que menos lê, não se lê nada aqui, o sujeito lê um livro por ano, tem gente que não lê nenhum. Você tem países que as pessoas leem 12, 24, 10 livros por ano. Parece pouco, mas comparado com o nosso país, é muito. Porque aqui não se lê nada. O sujeito vai lá no jornal e lê o que está no título lá, mas não lê o conteúdo. O sujeito não sabe discutir, não sabe falar, não sabe escrever. Então, se nós não verificarmos isso para o futuro, seremos um país não de terceiro, e sim de quarto ou quinto mundo. A Sandra de São Vicente, ótimo programa, ótimo nível. Lembrar até do Sting do Índio Raoni, tá brincando. A Joana da Praia Grande, investir em educação sempre. E aqui o Roberto Campos Boqueirão, ele não fez uma pergunta, ele é um tratado. O nosso amigo Armando falou da falta de médicos em São Vicente. Se vocês fossem gestores de São Vicente, como fariam para curar São Vicente dos problemas? É um tratado, hein? Armando começa com a palavra, doutor Armando. Sim, posso começar. Como é que o nosso prefeito, o futuro prefeito de São Vicente, se você fosse prefeito, faria para melhorar a vida do vicentino? Em primeiro lugar, essa prefeitura terminou já. Não se tem mais hoje como você pensar em alguma coisa para 40 dias.
Uma saída imediata seria convênios com as faculdades de medicina. Por que não se abrisse residência médica? Você é médico veterinário, você deve ter feito residência, tenho certeza disso. É uma deficiência muito grande para aquele que, recém-formado no curso de medicina, encontrar uma vaga em residência médica. É um outro concurso. A gente faz o vestibular, entra na faculdade, estuda 6 anos. Quando ele acaba o curso, ele é médico. Mas ele precisa ter uma especialidade. Que a prefeitura abrisse isso em convênio com faculdades. Nós temos já 2 faculdades em Santos. Me parece que o ano que vem nós teremos outra faculdade de medicina no Guarujá e me parece também que teremos outra na cidade de Cubatão. Tá um pouco emperrado, mas tá um pouco emperrado, mas se não sair em 17, vai sair em 18. Nós abríssemos vagas para residentes e os preceptores estivessem lá no plantão diretamente com os alunos trabalhando. Seria uma forma rápida para se solucionar. Outra, o município, o Estado, a União, precisa pagar bem o médico, porque o médico não vai sair da sua clínica, do seu trabalho, já no outro plantão que ele tem, para ganhar o que a prefeitura quer pagar. O salário base R$ 1.600, mas trabalhando tem os benefícios, vai lá para 3 mil e poucos reais. O jeito não vai. A prova disso é que as pessoas abriram o concurso para várias vagas. Quando abre para 20 vagas, tem 20 mil inscritos. Nesse caso, abriram para não sei quantas vagas de médico, só 2 inscritos. 2 inscritos. Então, seria uma forma... Eu penso dessa forma, nós fizéssemos convênio com as faculdades aqui da nossa região ou faculdades do ABC e levassem esses alunos da residência médica junto com os seus preceptores para que fizessem esses hospitais funcionarem. Doutor Aldo, questão de São Vicente. Nesse assunto, assim, vou comentar de uma maneira bem generalista, né? E procurando ser bem cauteloso porque a gente pode acabar cometendo algum equívoco. Não sei quais são os problemas da saúde de São Vicente, mas a primeira pergunta que é qual é o orçamento que São Vicente tem para a saúde e de que maneira que ele aplica isso? Porque não adianta você colocar também um salário muito bom para o médico se você não sabe de que maneira o enfermeiro está sendo tratado em São Vicente, de que maneira o auxiliar de enfermagem está sendo tratado em São Vicente, de que maneira o atendente, aquele atendente do primeiro atendimento daquele necessitado está sendo feito, quais são os postos de atendimento, em quais bairros estão, qual é o defeito ou qual é a necessidade de cada um desses bairros para que a gente possa chegar ao médico, né? Imagine, Filete, que você é convidado para trabalhar na sua área com um salário ou com uma verba honorária muito boa, mas você não vai ter enfermeiro, você não vai ter um assessor, você não vai ter a vacina para aplicar, você não vai ter como operar nenhum bichinho. Quer dizer, não adianta somente o salário te seduzir como um profissional, você tem que ter a estrutura para trabalhar também. Então, como eu não conheço de que maneira a saúde de São Vicente está sendo tratada, eu falo de maneira geral. Acho que a saúde tem que ser olhada, primeiro, qual é o valor total do orçamento, segundo, de que maneira que esse orçamento está sendo aplicado e qual é a forma em que os demais envolvidos na área da saúde estão sendo tratados, inclusive na questão de medicamento, de condição de medicamento que o profissional deve ter. Essa é uma questão importante, né? Mas não é só também saúde, tem que ver educação, creche, né? Eu acho que o prefeito tem que vir na rede e falar, olha, São Vicente está arrasada, na verdade, eu acho que todo mundo pode colaborar um pouco. Você pinte sua casa, põe uma florzinha na casa, não ponha lixo fora do local, fora do horário. Vamos colaborar para resgatar o autoestima do vicentino. Tem que ser um pacto com a população, porque no começo vai ser difícil, não dá para resolver todos os problemas ao mesmo tempo, né? Outro dia eu socorri uma senhora, né, que ela na Ayrton Senna, na Avenida da Praia, né? Tinha um buraco, o carro dela furou os 2 pneus, né? Mas não era um buraco, no outro dia eu fui lá medir, tinha 38 centímetros. Quer dizer, aqui ninguém sabe fazer asfalto com tampa, né? Que a tampa vai ficando para baixo e o asfalto sobe, né? Aquela argolinha, que na época do Beto Mansur colocava aqui em Santos, parece que o pessoal de São Vicente esqueceu, né? Quer dizer, se tu tá na Avenida da Praia, o cara paga o IPTU caro, porque o IPTU de São Vicente é caro. Pô, na Avenida da Praia, um buraco de 38 centímetros, ainda bem que lá tá evoluído e tem aquela parte de moto, né? Que tem aquela parte, as motos não vão trançando no tapetão ali. Porque se não tivesse, ia matar muito motoqueiro ali, né? Quer dizer, a mulher furou 2 pneus, o dianteiro e o traseiro do lado
direito. Quer dizer, é um absurdo, né? Mas não estou falando que ela estava na área continental, não. Ela estava em frente ao Atlântico, ela estava respirando o ar do Atlântico. Quer dizer, é muito má gestão. Não sei se é o prefeito, secretário de transporte, se é daqui a pouco é o morador de rua. Mas alguém tem que ser responsabilizado nisso, pô. Em São Paulo tem um aplicativo, o cara bate forte, já vai para um setor para fechar buraco, pô. Na Avenida da Praia, pô. Não dá, né, meu? É a banana comendo macaco, né? Você falou 38 centímetros, não é um buraco, é uma cratera. Se passa uma bicicleta, passa uma motocicleta em cima... É que a motocicleta vai para aquela lateral. Mas por algum motivo ela foi fechada, ela precisa passar de faixa... Ou ela vai entrar naquela rua... Ou ela vai entrar, vai acontecer um acidente, como já deve ter acontecido várias vezes. Agora, a Prefeitura de São Vicente, para a próxima gestão... O próximo prefeito terá problemas lá, muitos problemas, problema na saúde, problema na educação, no transporte, né? As vias. É uma cidade complicada que tem jeito, sim. São Vicente, no passado, era uma cidade bacana, por que não mais hoje? Por quê? Por conta de gestão. Então, acredito que o próximo prefeito, Pedro Gouveia, é isso o nome dele? Pedro Gouveia. Pedro Gouveia. Com certeza que terá um trabalho árduo, não só ele, o seu secretariado. Cunhado do Márcio França. Mas vai tentar e vai conseguir sim botar a cidade em ordem. É uma cidade ligada, contígua a Santos, né? Não existe divisa nenhuma, simplesmente passamos de uma rua para outra, tanto aqui como lá na Zona Noroeste. A divisa é o asfalto mesmo. Então nós estamos ligados, nós vamos à Praia Grande, passamos por lá, vamos ao Litoral Sul, eles de lá para cá. Então eu gostaria que São Vicente voltasse ao seu glamour do passado. Com certeza. São Vicente que foi uma cidade que tinha grandes residências. Primeira lá, do Brasil, né? Grandes residências lá, né? Moravam barões, quer dizer, há 100 anos atrás. Mas como o Paulo Eduardo Costa falou aqui, São Vicente sempre foi assim, né? 1500, tal, Padre Anchieta colonizou, veio destruiu a cidade. Depois Maremoto destruiu a cidade em 42. Depois ataques destruiu a cidade. Então, sempre foi nos altos e baixos. Esperamos agora, né, que como o Paulo Eduardo Costa falou mesmo ontem, o João, há toda a responsabilidade para o vice-governador, né? Porque nós temos o vice-governador, temos o prefeito, né? E a cidade, nós temos que, de uma certa maneira, ajudar a cidade. Agora não tem mais desculpa, né? Como o Armando falou, é região metropolitana. São 7 prefeituras do PSDB, uma do PMDB, que é a do prefeito de São Vicente, que é coligada, e uma do PSB, que é o Walter Sumo Guarujá, que também é coligada com o vice-governador. Então a questão da metropolização tem que sair agora, né, doutor Aldo? Porque todos os partidos são unidos a nível de governo do Estado. Nós estamos falando de saúde porque acho que o tema começou com saúde, né? Mas de uma maneira geral, nós também já tivemos a oportunidade de falar sobre São Vicente, né? É triste ver os fatos que são noticiados com relação a São Vicente. Triste porque é aqui do lado, triste porque é no estado de São Paulo. Isso aí é algo comum, desculpa, mas de algum outro estado menos favorecido que o mais rico, que é o de São Paulo. E quando eu falo, volto ao clichê da educação, eu volto a perguntar, a quem interessa que o povo não tenha acesso à educação? A população, o eleitor de São Vicente, muitas vezes não consegue se organizar para saber o que é que ele vai querer, qual é a bandeira que ele vai levantar, que tipo de reclamação que ele faz com relação ao asfalto, ou a falta de asfalto em 38 centímetros, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso à educação. E nós podemos falar de uma maneira bem tranquila, sem dizer que nós estamos levantando uma bandeira ou outra. No Brasil, nós tivemos recentemente 4 primeiros anos do presidente Lula, depois reeleito mais 4, são 8, mais 4 anos de Dilma Rousseff, e nós tivemos aí os bancos, por incrível que pareça, lucrando mais do que tempos anteriores, e nenhum projeto nacional de incentivo à educação. E para aqueles que possam dizer, está vendo aí, está falando mal do PT. Não, vamos falar também do governo do Estado de São Paulo, que é do PSDB já há um bom tempo. Também qual é o projeto, pelo menos para São Vicente, qual é o projeto que a educação teve, onde pudesse, nesses 4, 8, 12 anos, transformar a sociedade? Quantas crianças já não estariam aí com uma preparação melhor de estudo, com condições melhores de debater a política, com condições melhores e racionais, organizadas, de pedir saúde, de pedir melhor educação, enfim. Eu volto a insistir que enquanto nós não tivermos um programa sério, mas sério de verdade, com relação à educação, nós vamos continuar falando aqui sobre diversos assuntos e espero que alguém escute. E só para arrematar, eu conversando mês passado com um colega nosso, advogado, viu, doutor Armando? Ele, na verdade, é ex-colega, ele agora administra
algumas coisas do pai dele, administra os filhos. A esposa está fazendo uma pós-graduação no Canadá, a esposa desse colega advogado. E por conta disso, os filhos dele, um dos filhos deles tem direito a fazer o high school, que é o colegial canadense. E aí ele me contando, de uma maneira rápida, simplista, mas assim, na sala de aula desse filho dele, existem 5 alunos, 2 professores, cada aluno com seu laptop, com seu iPad, iPod, enfim. E os professores não têm aquela lousa tradicional, eles têm aquela lousa como se fosse o programa do Fantástico, interativa, em tempo real, quer dizer, convidando, além da atenção especial dada aos poucos alunos por sala de aula, comparando com o Brasil, onde nós temos 40, 45 salas superlotadas para uma pessoa, um herói lá dentro. Um giz, né? Então, além dessa atenção especial, você tem meios de atrair, de seduzir o jovem para esse mundo eletrônico e, através desse meio eletrônico, ensinar o que realmente interessa. Nós não temos aqui no país, primeiro nós temos uma resistência muito grande, muita gente acha que o método tradicional do decorar ainda é um atrativo para o jovem. Não é, nós sabemos que não é. Recentemente, os estudos que estão tratando aí do ensino médio, isso eu escutei numa reportagem na Rádio Bandeirante, todos os intelectuais que estavam lá envolvidos estão parados há um bom tempo discutindo se o inglês deveria ou não ser obrigatório. Aí o fato curioso desse evento é que o garçom que estava servindo essas pessoas que estavam participando desse debate, ele pediu a palavra e falou: escuta, como é que vocês ainda não decidiram que o inglês é importante? Se eu não soubesse um pouquinho do inglês, eu não conseguiria nem ser garçom, porque eu atendo alemão, eu atendo americano, eu atendo diversas pessoas de outros países. Se eu não souber falar o yes ou no, não ia ganhar gorjeta, né? Nem mesmo a tarefa de garçom ele conseguiria fazer. Então, os nossos intelectuais estão debruçados em alguns momentos pensando se o inglês é obrigatório ou não. Ora, deveriam estar se perguntando se o chinês já deve ser obrigatório ou não, além do inglês, além do espanhol, se o chinês já deve ser obrigatório ou não, né? Male estão conseguindo ensinar o português. A Vânia tá brava aqui, a Vânia tá brava com as pessoas. A Vânia gosta do Trump, a Vânia aqui da Ponta da Praia, ela fala: nós aguentamos 8 anos de Lula e quase 6 da Dilma, né? Eu acho que foi mais que 6, né? Ela vai completar o 3º ano agora, né? Não é isso? Então, nós aguentamos, ela falou 6, mas 6,5 da Dilma e 8 do Lula. E fala que o americano não sabe votar. Não faz isso. Tem gente no PT que é bom também, né? Mas a Vânia está dando a posição dela aqui, beleza. O Jorge da Vila Rica, parabeniza os comentaristas. O Japão é um país educador, tem que investir em educação, senão nós vamos começar do zero novamente, né? Creginaldo, o Creginaldo aparecendo, ligando. E também meu amigo aqui, deixa eu falar o nome dele certo, que outro dia eu já errei o nome dele aqui, coisa feia, né, Filete? O Rutinaldo Mesquita, agora não errei, o Rutinaldo Mesquita. Com a vitória do Trump, rogamos a Deus que faça o melhor para a nação e para os menos favorecidos. Um ótimo dia. Filete, parabéns pelo ótimo programa, pela semana e pelas colocações inteligentes do Dr. Aldo e do Dr. Armando. Também gostei muito do seu comentário sobre os índios, onde assina embaixo: o americano só quer preservar os índios dos outros. O Rutinaldo, o pessoal lembrou, o Aldo falou do Sting, né, mas o pessoal lembrou, Beleza, bom. Corredor de fluidez do Canal 1 começa a funcionar nessa terça-feira. Toma cuidado você que está distraído, né? Aqui no Canal 2 não pode parar carro, né? Hoje eu parei meu carro quase perto da Vila Belmiro. É bom porque eu vejo o maior estádio de todos os tempos, todo dia eu fico lá, né? Faço a minha oração para proteger esse estádio maravilhoso, que é a nossa Vila Belmiro, que não vaza, né? Não vaza, não tem problema, né? Tá velhinha, mas tá aí. Corredor de fluidez do Canal 1 começou a funcionar nessa terça, com o objetivo de melhorar a mobilidade, tanto para veículos como para transporte coletivo. Queria saber primeiro do Aldo, né? Agora vou inverter, né? O que ele acha desses corredores, já que vocês dois têm escritório, e escritórios muito bem montados na cidade, né? Advogados tradicionais que estão no centro. Você acha que isso melhora? O que você pensa? Porque também acaba os estacionamentos. O que você pensa dessa melhora da fluidez? Eu sei que o nosso tempo é curto, eu vou tentar pontuar. Quando a gente fala de trânsito, o primeiro ponto, na minha opinião, que nós deveríamos pensar é qual é o transporte público que é oferecido.
Porque se você tem um transporte público de boa qualidade, você consegue atrair mais pessoas para se utilizarem desse sistema. Consequentemente, menos carros nas ruas. Segundo, de que maneira que nós vamos interagir o nosso transporte público? VLT, ônibus, de que maneira, ciclovia, para quem gosta de bicicleta, de que maneira nós vamos interagir? Porque em São Francisco, por exemplo, você vai de bicicleta para um ônibus, você põe sua bicicleta no ônibus e continua o seu trajeto. Então, de que maneira que nós vamos interagir? E terceiro, eu quero ver, no momento em que nós vamos fazer um corredor, ou de que maneira que nós vamos resolver a Avenida Pedro Lessa. Está aí um grande desafio para a administração. Armando, questão da mobilidade urbana que preocupa, porque né, as pessoas... todo mundo comprou carro 60 vezes, 45 e tal. Aí agora não tem lugar para estacionar, muito radar, muita multa, né? As pessoas reclamam. Mas também tem muita gente que dirige de uma certa maneira, né? Sim, o que acontece, ao meu ponto de vista, a minha ótica, a cidade é a mesma de 100 anos atrás, ou seja, as artérias da cidade são as mesmas, vamos... tirante talvez a Avenida Portuária, a Avenida Perimetral, que são artérias novas, mas as avenidas são conhecidas, tradicionais e os canais. Só que a população aumentou, o poder aquisitivo das pessoas também. Hoje, antigamente, o pai tinha um carro, hoje a esposa tem carro, o pai tem 1 ou 2 carros e cada filho tem um carro. A prova disso é que os apartamentos mais velhos não tem garagem, as pessoas pararam o carro em estacionamentos em outros lugares. Mas é o futuro. Em São Paulo deu certo. Não estou defendendo, pode ser alguma, não é isso. Mas nesse ponto deu certo. Foi feito o corredor de ônibus, os carros não podem entrar, só o táxi com o passageiro, ele pode ingressar no corredor de ônibus. E o sujeito se locomove rapidamente do centro para o bairro. É uma tendência, não tem volta, transporte coletivo precisa ser repensado em Santos, no país todo, mas em Santos. Nós fomentarmos isso, nós vamos melhorar e o cidadão deixa o seu carro em casa. O programa passou muito rápido, obrigado a todo mundo que ligou, a dona Vilma, o pessoal todo, a dona Vilma de Curitiba, o pessoal todo ligando. Queria agradecer ao doutor Aldo por ter vindo mais um programa aqui, volte sempre. Obrigado, eu já sei que se eu tirar no amigo secreto o Dr. Eduardo Filete, eu vou comprar um CD de um cantor que ele pouco mencionou no programa de hoje. É melhor você comprar aqueles bonequinhos de boxe, pôr a cara dele para ficar dando murro, entendeu? Sabe aqueles bonequinhos que tem? Sei. Doutor Armando, um abraço para você, volte sempre Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar ao seu lado e ao lado também do doutor Aldo. Vamos indo embora, um excelente dia para você, aproveite para caminhar na praia se você tem tempo, para trabalhar, seja feliz e continue com a nossa grade na programação da TV Com. Muito obrigado.